Do livro Vinha de Luz, capítulo 68 de 180, No Campo, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 68 de 180, No Campo. O campo é o mundo. Jesus, Mateus 13:38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações. Com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas, galhos mortos entram em contraste com frondes verdes, repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações, ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas, em favor do reino celeste na terra. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 68, No Campo. Neste título, que foi dado por Emmanuel, ele utilizou esta passagem que foi anotada pelo discípulo Mateus, quando Jesus disse: "O campo é o mundo". Emmanuel vai nos dar aqui uma melhor explicação do que ele entendeu a respeito do que Jesus disse. Diz: Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Emmanuel faz uma comparação com o que Jesus disse, falando do campo, falando da terra, em relação a nós.
Desta forma, quando ele fala que tem na terra campos bons, uma lavoura de grande potencial, mas tem também terras que não são tão boas. Nós devemos trazer isso para nós mesmos, porque dentro do Evangelho de Jesus, nós temos campos bons e campos ruins, ou campos que precisam de corretivo, melhor dizendo. Ele vai dizendo aqui também que, por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ele diz que, no momento que nós estamos, nós temos ali florestas generosas, mas, quando menos esperamos, encontramos charcos, ou seja, água parada e suja, que precisa ali fazer a drenagem, que cabe a nós fazermos isto. Esta comparação nós podemos trazer para nossos dias juntamente com as pessoas, porque aqui está o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus. Quando nós estamos vivendo aqui na terra, nós temos o nosso próximo para que nós possamos nos relacionar com ele. E essa relação, ela se dá muitas vezes boas, difíceis e vai alternando essa condição. É a floresta dadivosa e também o charco que precisa ser socorrido de imediato. São dificuldades que nós encontramos para que nós possamos ali ultrapassá-las. Ele diz que ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vários envolvidos em sombra indefinível. Essa situação tanto pode ocorrer conosco, como conosco em relação ao nosso próximo, porque as nossas dificuldades realmente estão em relação ao nosso próximo. Por isso que Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo. Portanto, essas montanhas cheias de luz, de um lado, têm a sua sombra do outro lado. Você pode encontrar uma pessoa que você gosta dela, que você está bem com ela, porém, você pode depois encontrar uma pessoa que você teve um desentendimento e que você ainda não resolveu esse desentendimento. Ele dá também o exemplo de troncos retos que alteiam-se, ou seja, eles crescem muito mais, junto de árvores retorcidas, galhos mortos, que entram em contraste com frondes verdes, isto é, árvores verdes que estão repletas de folhas que dão ali o amparo àqueles ninhos de pássaros. Esta alternância, essa junção, significa que nossa vida, nós temos as dificuldades e os prazeres, podemos assim dizer. Esses troncos retos que alteiam-se, que crescem, são coisas que crescem, que vão para o alto. Nós temos as árvores retorcidas, que são as dificuldades que nós temos que elaborar uma solução para elas. É o contraste que existe numa floresta que ele está trazendo para nós. Esse contraste nas nossas vidas, nas nossas situações que temos que passar. Ele diz que a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções, deseja ali escolher o trabalho que ele quer fazer, seja no gênero ou seja na tarefa. Quando nós estamos aqui na Terra, nós temos as nossas dificuldades. Nós temos aquelas partes que nós nos damos bem com as pessoas. Mas é preciso que nós tratemos principalmente das nossas dificuldades.
para que nós tenhamos a paciência, que nós tenhamos a tolerância para com as pessoas. Isto significa esse gênero de tarefa. Quando nós optamos em conversar com uma pessoa que nós gostamos dela, que nós nos damos bem com ela, ótimo que nós façamos isso. Mas existem aquelas pessoas que nós temos que nos relacionar, mesmo que nós não queiramos, mesmo que nós achamos que aquela pessoa é bruta, ela não gosta de você e outras coisas mais. Ele diz que apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. Esta questão de ser servidor do Cristo é você realmente pensar no que ele gostaria que você fizesse, que foi exatamente o que ele fez. Ele tratou todos com paciência, com tolerância, inclusive os seus inimigos. É isto que nós temos que pensar. Nós não temos que vibrar negativamente para os nossos inimigos, porque em assim fazendo, nós estamos criando uma energia negativa em volta de nós mesmos. E nós não precisamos. Daí vem o perdão que nós temos que ter para com eles, orar para eles, colocá-los em nossa tela mental e orar muito, para que um dia, ao você chegar perto dele, fisicamente, você possa pedir desculpas pela parte que te toca e falar para ele que está tudo bem. Nesta outra parte, diz que a maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Eles recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Ele faz, mais uma vez, a comparação para que nós possamos refletir sobre nós. Vejam bem que o objetivo dele é nós com os outros. Ele diz que a maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre, ou seja, seguir o Evangelho de Jesus, seguem cultivando certas flores. Certas flores que ele se compara seriam nossos amigos, nossas pessoas queridas, mas que nós recuamos frente aos pântanos, aos sítios desertos. Estas são as pessoas difíceis que nós encontramos em nossas vidas, situações difíceis que nós temos que seguir em frente e resolvê-las e não deixar para lá. E nós espantamos diante da magnitude do serviço. Ou seja, não é fácil aquela tarefa, mas é necessário, é preciso que seja feito. Nós não podemos somente escolher as flores, ou seja, aquelas tarefas bonitas, fáceis, que nós temos que ver que existem regiões infecciosas. Diz ainda que, em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Mais uma vez, ele faz comparação dos terrenos com os nossos sentimentos. Vejam bem, ele fala que nós somos hábeis horticultores ou jardineiros. Em relação ao quê? Em relação às coisas que não são tão difíceis de ser resolvidas, em relação às pessoas que nós amamos, mas quando nós nos repousamos junto a estes títulos, mas nós somos amedrontados quando nós temos os terrenos agressivos para que nós possamos trabalhar, que são as pessoas mais difíceis, as pessoas que nós temos dificuldades de relacionamento e que é necessário que nós possamos ter esse relacionamento bom, porque ou nós temos um bom relacionamento ou nós temos um relacionamento ruim. Não existe meio termo. Na conclusão,
ele diz que Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas, em favor do reino celeste na terra. Jesus não descansa, ele prossegue trabalhando e aguarda os companheiros, que somos nós, para que nós possamos efetivamente traduzir o Evangelho do Mestre em nossos pensamentos, em nossas ações cotidianas, seja com quem for esta pessoa, esta relação que nós temos com o outro. Daí, Jesus ter enfatizado o pensamento de amai ao próximo como a si mesmo. E quando nós começamos a nos amar cada vez mais, nós vamos transferindo esse amor para o nosso próximo. É esta a colocação de Jesus sobre o segundo mandamento da lei de Deus. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.